Podcast Rural. Aqui do meu lado, o professor Fabrício Andrade, engenheiro agrônomo, produtor rural, e a gente está falando sobre safrinha. Pois é. Professor, você estava falando sobre a questão das pragas, mas tem aquela que é o terror, né? É igual, por exemplo, quando o meu time Flamengo estava com o Gabigol, ele era o terror. Agora não tá mais não? Agora ele tá no Cruzeiro. Parece que ele tá começando a dar conta de marcar uns golzinhos. É mesmo, rapaz? E o Neymar no Santos, né? Pois é. E agora o do Santos ele é o terror para os adversários, né? Ei. Mas o Flamengo é Flamengo, né? Então agora a gente já tem 7, 8 terrores lá, então... Você sabe que assim, o tema aqui não é futebol não, mas assim, eu não sou muito ligado. Eu gosto do Flamengo, sou simpatista com o Flamengo. O pessoal lá de casa é atleticano, aí eu vou pro lado do Galo, do Atlético. Mas eu sou torcedor fanático da seleção brasileira. Não, vou dizer uma coisa, o meu time do coração é a seleção brasileira. Vou dizer uma coisa pra você, viu? Sem Neymar, me esquece. É verdade. Eu vou torcer pro Neymar dar certo no Santos aí, porque sem ele, pode esquecer, não tem Copa do Mundo não. Vou deixar essa aí pros meninos da tarde aqui na rádio. Vocês me desculpam aí. Como é que é o nome dos meninos? Deixa eu mandar um abraço pra eles aqui, cara. Meu Douglas. Tem Ai, gente, eu esqueci o nome. Eu sou péssimo pra guardar. Não, mas vamos lá, Douglas, eu vou falar uma coisa pra você, tá? O meu negócio é agronomia, mas de seleção brasileira eu fico ligado um pouquinho, vou te falar, tá? Sem Neymar, ó, esquece, já era, viu? Sem Neymar. Vamos torcer pro Neymar dar certo no Santos. Vamos lá pra agronomia. Vamos. Quem é o terror do produtor rural quando ele pensa em plantar milho? É a cigarrinha, né? Então, o quê? O Gabigol, o terror, né? Como diz você, é a cigarrinha. Por que é a cigarrinha? Porque nos últimos anos nós tivemos um grande avanço. Como eu disse para você, e estou dizendo para vocês agora, existe uma face oculta ainda na agronomia que as pessoas ainda não descobriram, que os próprios agrônomos descobriram. Então, por exemplo, há 10, 20 anos atrás, a lagarta do cartucho era o terror. Ela detonava as lavouras de milho. Não tinha uma lavoura de milho que parecia, sabe a corrupção? Aonde passa é igual uma nuvem de gafanhoto, não sobra nem o talo. O povo leva tudo embora, rouba tudo. A mesma coisa era a largada do cartucho antigamente. A largada do cartucho, nas antigas, isso aí há 20, 30 anos atrás, ela comia a lavoura inteira. Aí o que aconteceu? Aí veio a biotecnologia e criou o milho transgênico. O milho transgênico é muito falado, que aí vem o povo que não tem conhecimento e começa a falar, né, que milho transgênico não faz bem para a saúde, que é tudo balela. E quem está falando que é balela sou eu. Usou-se menos defensivo agrícola, usou-se menos inseticida com o advento do milho transgênico. E salvou-se o Brasil, salvou-se o mundo, porque o Brasil, juntamente com a África, seria os únicos 2 países, são capazes de dar conta de alimentar, tem terra suficiente para alimentar o mundo. O Brasil tem 120 milhões de hectares de pastagem que está degradada e que vai salvar o mundo no futuro. E por que você não fala da África, que a África também pode? Porque a África não tem lá a adubação com nitrogenada, ela é feita com ureia. E o solo é pobre em enxofre. Enxofre faz parte de um dos aminoácidos essenciais, de vários aminoácidos essenciais, que sem eles a gente não vive. Então lá não tem como produzir o trigo, produzir o arroz, que tem os aminoácidos essenciais. Quando você come um pão francês de manhã, você come todos os aminoácidos essenciais, logo você sobrevive. Na Bíblia tinha o quê? Na Bíblia tinha trigo. Então trigo é vida, trigo é cereal e cereal vai salvar o mundo. O Brasil é o país que tem condição de salvar o mundo na agricultura. Então, com o advento do milho transgênico, que é um cereal que salva o mundo, nós conseguimos resolver o problema da largada do cartucho, em partes. Calma aí. Você vai falar assim, mas tem milho aí, VIP3, está dando largada do cartucho. Isso é verdade? Isso é verdade. Você tem razão. Só que a cada ano surgem novas biotecnologias que vai resolvendo de forma curativa
não de forma total, esse problema. Por que de forma curativa e não de forma total? Porque o produtor não faz refúgio e aí surge a tecnologia fica fraca, cria resistência na praga, isso aí já é outro problema que eu não vou falar agora, beleza? Tudo bem. Mas aconteceu, gente, que ao longo desses 20 anos, com o advento do milho transgênico para glifosato e para lagarta do cartucho, a Spodoptera fugiperda, surge uma praga oportunista, surge uma praga que viu oportunidade, viu um banco de comida, um banco de ambiente propício para que ela se desenvolvesse, chamada cigarrinha. Não é a cigarrinha das pastagens. Não vão confundir isso aí. Tem gente confundindo. Inclusive na internet, tem gente postando vídeo na internet mostrando cigarrinha, a maranava, aquela da cana, falando que é a cigarrinha do milho. A cigarrinha do milho é a Dalbrus maedes, que é aquela cigarrinha transparente, uma pequenininha. Essa cigarrinha é o terror do milho. Por que é o terror do milho? Porque é uma praga de aparelho bucal picador, sugador. Ela assenta na folha do milho, geralmente lá no cartuchinho do milho, quando o milho está novinho, e começa a sugar a seiva. Até aí tudo bem, porque ela é tão pequena que o tanto de seiva que ela suga não faz efeito nenhum, tá tudo certo, pode sugar à vontade aí. O problema é que quando ela suga a seiva do milho, se ela estiver contaminada por vírus e bactérias, ao sugar a seiva do milho, ao injetar o aparelho bucal dela, ela transmite para dentro da célula do milho, para dentro do sangue do milho, ela transmite ou vírus ou bactéria. Se for vírus, esse vírus vai causar uma doença chamada raiado fino, que são manchas amarelas em forma de raios. E se for bactéria, o nome da bactéria é o Molecudes. Esse Molecudes vai causar o que nós chamamos de enfesamento. O que é enfesamento? É a vermelhidão da folha do milho, é uma alergia por entupimento do floema. Isto é, para vocês entenderem, para vocês não ficarem confusos. Quando a cigarrinha pica o milho, ou ela transmite um vírus, ou ela faz o milho infartar. O milho infarta por entupimento de veia. E isso é muito prejudicial, porque se a folha tem raiado fino, são manchas amarelas, ela não faz fotossíntese, porque ela perde clorofila. Se ela enfesa, se ela cria alergia, se ela desencadeia processos alérgicos, ela também não faz fotossíntese. Se não faz fotossíntese, o milho não produz, tem menos grão. E lá na fase final do milho, a planta o pé do milho enfraquece, ele pode tombar. Então são vários prejuízos que a cigarrinha causa, desde a desfolha que o raiado fino faz. Na verdade não é desfolha, desde da diminuição da área fotossintética, ou seja, o milho para de produzir fotossíntese, tanto na transmissão do vírus do raiado fino, quanto nos sintomas do enfesamento, e aí a planta para de produzir, ela produz menos grão. Então a cigarrinha é um problema. Por que a cigarrinha é um problema? Porque, como eu disse aqui, a biotecnologia de 20 anos atrás focou a lagarta do cartucho. Porque não existia cigarrinha. Aí o que aconteceu? Como não existia cigarrinha, não tinha nem biotecnologia de transgênico e também não tinha veneno. A palavra veneno é um pouco pesada, mas é só para vocês entenderem, para ficar mais claro para vocês. Não tinha defensivo agrícola específico para cigarrinha no milho, que é o que acontece hoje. O produtor aplica uma vez, aplica duas, aplica três, aplica quatro, aplica cinco, aplica 6 vezes um defensivo agrícola e a cigarrinha não morre. Por quê? Porque não tem um defensivo específico. Não tem um defensivo que você aplica esse aqui uma vez só e tchau, acabou a cigarrinha. Não existe. Professor, oi. Já que não tem tão defensivo, o que o produtor rural pode fazer para, pelo menos, amenizar o problema da cigarrinha? Vamos lá. Para encerrar esse bloco, o que o produtor pode fazer? Já expliquei que não tem um produto específico. Ele, mais uma vez, vai esbarrar e ele vai depender da assistência do agrônomo dele, o agrônomo que ele tem lá contratado, o agrônomo técnico, sem ser vendedor. Ou ele vai precisar de um vendedor extremamente honesto, que trabalha numa empresa séria,
para de direcionar para ele, além de um milho que vá suportar as condições ambientais que já são inadequadas para o milho, que é a safrinha, que falta d'água, menos temperatura e menos luz, vai ter que também aliar a tolerância ao ataque de cigarrinha. Por que tolerância? Porque você não falou a palavra resistência? Porque ainda não existe milho resistente à cigarrinha. Se alguém falou para você que tem milho resistente à cigarrinha, essa pessoa está equivocada. Ou então sou eu que estou equivocado, que não estou sabendo ainda. Mas por enquanto, as empresas não têm. Logo, logo, como elas são muito dedicadas, sairá sim, se Deus quiser, o milho transgênico para cigarrinha. O refúgio, nesse ponto, também é um ponto importante, né? Se não fizer refúgio, aí aquelas lagartas, aquelas mariposas, no caso do transgênico, né? Nós estamos falando agora do refúgio, referindo à praga Spodoptera fugipeda, que é a largada do cartucho. O que acontece? O que é refúgio? Refúgio é um pedacinho de terra que você coloca lá, que você põe... A cigarrinha não interfere em nada? Nada, porque não tem transgênico para ela. Entendi. Então, você coloca lá um pedacinho de terra e planta um milho comum. As lagartas que atacam o milho, ir lá e atacar aquele milho lá, para elas reproduzirem. Porque quanto mais as lagartas sensíveis ao milho transgênico reproduzirem, melhor. Olha o que está acontecendo. O produtor não planta refúgio. Aí o que acontece? Uma lagartinha saiu resistente àquele milho transgênico. Uma só. E ela encontrou com uma outra que saiu resistente também, lá da ponta da outra lavoura. Então uma lagartinha da esquerda fica resistente e encontra com a outra que é resistente lá da direita. E aí, as duas viram mariposas e num belo dia, numa noite qualquer da vida, elas se apaixonam. Quando se apaixona, começa a namorar. Quando namora, cruza. E quando cruza, acontece o quê? Vem os filhotinhos. Aí vem 1 milhão de filhotinhos resistentes, viu? Vocês entenderam agora o que está acontecendo com esses milho aí que não está funcionando mais a transgenia? É porque não fez refúgio e as mariposas encontrou aquelas que são resistentes e os filhotinhos delas estão aí agora atormentando vocês. Professor, infelizmente, o nosso prazo está pequeno, que a prosa está excelente, muito boa, e eu acredito que se a gente tivesse mais tempo, ia até umas 10 horas da manhã aqui, tranquilamente. Professor, deixa aí o seu bom dia, deixa aí a forma que os nossos ouvintes podem entrar em contato também para poder saber mais, tirar dúvida, mandar sugestões, inclusive de assuntos para a gente trazer aqui. O meu bom dia vai para todos vocês que estão aqui nos ouvindo aqui no programa Paracatu Rural, esse programa maravilhoso, esse programa que tem um âncora, que tem um jornalista maravilhoso, um cara fantástico, um cara que eu gosto demais dele, um irmão que eu tenho. Vocês não têm noção do que eu mais esse homem conversa nos bastidores, ele liga para mim, eu ligo para ele, quando ele tá brabo ele liga para mim, quando eu tô triste ele liga para mim também. Então é um programa maravilhoso e vocês são pessoas maravilhosas que sempre estão nos ouvindo. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Vale lembrar, quando o Fabrício fala Paracatu Rural, que é o costume, também está falando do Diário Rural, que acontece pela Diamante FM em Coromandel e região. Aí, pessoal de Coromandel, mas eu prometo que no próximo programa eu não vou esquecer de falar o nome do Diário Rural, que eu estou acostumado a falar só o Paracatu Rural. Mas o pessoal está sabendo, a essência é o conteúdo que a gente coloca aqui. Inclusive na internet tem gente que nem sabe o que significa a palavra Paracatu, que é relacionada a uma cidade, só quem é da região, enfim. Mas aí eu conto pro pessoal, que legal, Paracatu é o nome de uma cidade, que bom. Mas o conteúdo aí, ele vale para qualquer lugar, porque a gente sempre fica informado. Mesmo que, como você aqui trouxe características da nossa região, né, Fabrício? As pessoas entendem o mecanismo do que eles precisam fazer, e aí eles buscam as informações e adaptam cada um para a sua região. Assim como nós também fazemos aqui quando a gente aprende em outras regiões, né? Em alguns anos atrás, por exemplo, o pessoal foi lá no norte do país para poder conhecer uma cultivar de café robusta, e aí esse café está sendo desenvolvido aqui no centro-oeste do Brasil, e aí o negócio vai só desenvolvendo, vai melhorando, vai modificando. Né? A gente tem a Embrapa que faz as pesquisas aí, tem a Epamig aqui em Minas Gerais, enfim, o pessoal que está de parabéns, porque sempre busca o melhoramento e atender de qualquer forma aí, cada dia melhor as necessidades do produtor rural para, como você disse naquele momento, produzir alimento para o Brasil e para o mundo.
E a gente tem que encerrar assim também dizendo, ó, produtor rural, obrigado pelo que você faz. Inclusive o obrigado, rapidinho, tá? O obrigado vai para 2 meninos lá do Sobrado. É o Elton e o Cláudio. O Elton, o Cláudio. Eles estão ouvindo o programa, agora eles não estão ouvindo porque eles estão fazendo silo lá. Tá. Eles foram contratados pela prefeitura aqui de Paracatu para prestar serviço lá na região e fazer silagem. Você acredita que o serviço deles é de primeira? Parabéns. E são produtores rurais, eles tiram leite e depois eles levantam cedo, de madrugadinha, tiram o leite, aí pega o trator e vai prestar o serviço. Rapaz, você precisa de ver que prestação de serviço. Show de bola, a silagem tá ficando picadinha, eles estão tendo paciência com o produtor. Elton, você e Cláudio, vocês são uns leão misturado com tigre. É a mistura de leão com tigre, tá? E Juliana e Caio, da secretaria de Caio, secretário, e Juliana, diretora. Vocês estão de parabéns pela prestação de serviço que vocês contrataram lá na região de Sobrado. Viu? Aqueles meninos lá é um exemplo. E vocês estão dando um show aí, então, de administração do dinheiro público. Parabéns. Quando eu tenho que criticar, eu critico mesmo. Não adianta ficar bravo comigo, não. Mas quando eu tenho que elogiar também, eu elogio. Então, secretário de Cultura Caio e Juliana, vocês estão de parabéns. Continue assim. Obrigado, Fabrício. Quando as coisas estão se desmoronando, não tente reconstruí-las por conta própria. Apenas deixe Deus encaixar os pedaços de volta. Se você está enfrentando um problema, existem 2 opções. Você pode adorar ou se preocupar. Apenas isso. Isto é o que chamamos de fator da fé. Paulo retrata em Filipenses, capítulo 1, 18 e 19. Por isso estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. No primeiro versículo, Paulo transmite diversas fontes de força para que você permaneça positivo e feliz, mesmo em tempos difíceis. Primeiro, você tem que manter a perspectiva de Deus em seus problemas. Paulo disse, pois eu sei. É o que você sabe que mantém você caminhando. Paulo sabia que Deus estava trabalhando em meio à luta dele e manteve ao máximo a perspectiva de Deus. Segundo, Paulo tinha pessoas orando por ele e isso lhe manteve em sua jornada. Por isto, ele disse, a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo também mantinha Paulo em seu caminho. Finalmente ele afirma, eu serei posto em liberdade. Paulo tinha fé que Deus trabalharia em seu problema para o bem, porque ele tinha perspectiva de Deus, as orações dos amigos, o Espírito Santo, a fé. Paulo escolheu continuar assim, ou seja, alegre. É sua escolha estar alegre. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.